Graça e paz, queridos, estamos em mais A Palavra é 10, todas as quartas-feiras. Convido você a nos acompanhar aqui no nosso canal com esse estudo curto. O nome é A Palavra é 10, porque nós não queremos que chegue nem a 10 minutos, no máximo 10 minutos. E ela também é 10 por ela ser valiosa, né? Por ela ser um tesouro que habita em nós, esses vasos de barro que nós somos, não é verdade? Então hoje o tema é sobre abundância. Jesus prometeu que nós teríamos uma vida e vida em abundância. Porque o texto de João, capítulo 10, que ele refere-se a esse tema sobre a abundância, ele diz que aquele que o segue, lá no verso 7, verso 9, ele diz: eu abrirei a porta e ele entrará e achará pastagem. E a pastagem é imensa. Jesus está fazendo uma relação desse momento com Ezequiel capítulo 34, que Deus prometeu apacentar o seu próprio povo, que Deus é o bom pastor, e Jesus é a figura desse bom pastor. E o verso 14 do capítulo 34 de Ezequiel diz que apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Então sempre há uma promessa de vida abundante, é o zoe de Deus para aquele que vai segui-lo como ovelha, para aquele que vai estar debaixo da sua liderança. E a promessa que nós temos não é como uma promessa de abundância do mundo. Jesus, em Lucas capítulo 12, verso 15, diz que o homem não pode determinar se ele tem vida abundante pelos bens que ele possui. Não é esse o critério, a quantidade de bens materiais. Porque Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,17 que aqueles que acham que acumulando riquezas serão prósperos, serão felizes, eles poderão estar entrando no engodo, e o apego a essas coisas é a raiz de todos os males. Então ele diz: manda aos ricos desse mundo que sejam ricos em boas obras, sejam abundantes em coisas que têm sentido. Por isso, quando Jesus diz que nós temos vida abundante, ele está falando de riquezas espirituais, que, claro, também, consequentemente, nos trazem riquezas físicas, mas as espirituais são melhores, são eternas, ok? Então, por exemplo, abundância de misericórdia. É melhor ter misericórdia em abundância do que ter dinheiro, do que ter toda a fartura e não ter esse amor de Deus por nós, essa compaixão nos momentos que nós mais precisamos. É melhor ter abundância de misericórdia, que é o que diz o Salmo de número 86, o verso 5. Ele fala sobre a abundância de misericórdia. Quando estou falando abundância, quer dizer, são misericórdias além da medida. A vida abundante é uma vida além da medida. E 86, verso 5 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em misericórdia para com todos aqueles que o invocam. Essa daí é uma abundância que você tem na sua vida. Você serve a Jesus. Você vai ter também abundância de paz. Se ter paz é bom, imagine ter paz além da medida. Ter uma paz que excede todo o entendimento. É a promessa de Deus para nós. Isaías capítulo 54. Jesus disse para o povo dele que era para o povo dele ter buscado a ele, era para o povo dele ter servido, ter ido ao seu encontro, se comprometido com ele, que ele daria essa abundância. Então, o capítulo 54, o versículo 13, diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e terá paz em abundância. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor e terão paz
em abundância. Essa abundância de paz nós precisamos muito dela, ok? Precisamos dessa abundância também de graça de Deus. Como é bom a graça? É o favor imerecido. A graça é aquele socorro de Deus, uma intervenção de Deus quando nós precisamos mesmo e sabemos que não merecemos, mas é um agir dele, é uma iniciativa dele, mesmo com o nosso comportamento, mesmo com atitudes erradas que nós tomamos. E quando nós começamos a crescer nessa graça, a graça desde a salvação, que é um dom de Deus, e a graça que nos faz permanecer em Deus. Essa graça, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou essa graça. Então, por mais que tenhamos feito em nossa vida coisas tão erradas, que o pecado marcou a nossa história, quando chega a graça de Deus, ela não vem derramada como conta-gotas, ela vem enxurrada. Ela vem em abundância, que é para a gente não ter mais aquele desejo de praticar as coisas erradas que fazemos antes. E aí a gente vê na igreja, lá de Atos, que os irmãos viveram essa paixão, né, do novo convertido, e isso se prolongou por tanto tempo. Os irmãos gostavam de estar juntos, havia uma graça realmente sobre eles que Lucas chama a atenção, capítulo 4, verso 33, dizendo que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, não é somente nos apóstolos, em todos eles havia abundante graça. Então toda a igreja vivia nessa cobertura de graça. A igreja estava apaixonada. Ali, todos os dias, Deus estava acrescentando os que iam sendo salvos. As pessoas gostavam de viver nessa comunhão, no partir do pão, nas orações, contando com a simpatia do povo. Precisamos ter essa abundância de graça, de paz, abundância de misericórdia de Deus, abundância de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida ser realmente uma vida feliz. O zoe de Deus não parte só da promessa que nós teremos nessa vida, prosperidade como acúmulo de bens ou acúmulo de riqueza. A prosperidade é uma ausência de necessidades. E nós teremos prosperidade porque nós teremos abundância desses recursos espirituais, que no meio da situação, por mais que esteja difícil, nós vamos contar com eles. É diferente de quem só está vivendo o bios, a vida comum. Jesus promete vida, e vida zoe, vida em abundância para mim e para você. Se agarre nessa promessa. Juntos, de geração em geração, nós confiamos em Deus. Um grande abraço. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo.